Então, hoje nós vamos prosseguir na nossa exposição do Evangelho de Mateus, né? Os irmãos que estão nos visitando hoje, nós temos exposto esse livro já ao longo de algum tempo, já passamos do segundo ano aqui expondo esse Evangelho. Começamos lá no capítulo 1, versículo 1, e já estamos no capítulo 10. Hoje trataremos os versos 32 a 39. O Evangelho de Mateus, ele é um livro estruturado. Mateus organizou esse evangelho dele em cima de 5 grandes discursos de Jesus. 5 grandes pregações, 5 grandes sermões que Jesus proferiu aqui no seu ministério terreno. E Mateus organiza todo ele em cima desses 5 discursos. Nós já vimos o primeiro grande sermão de Jesus, o maior deles, o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha, né? Todos nós já ouvimos falar alguma vez neste nome, nessa expressão, que ele se encontra lá nos capítulos de 5 a 7. Agora, no capítulo 10, nós estamos no segundo grande sermão de Jesus, onde Jesus aqui ele está ensinando mais especificamente sobre o discipulado cristão, sobre o que é ser um discípulo dele, as consequências de você seguir a Cristo. Jesus está ensinando aqueles homens que estão próximo dele, em especial os 12 apóstolos, daquilo que eles enfrentariam na sua jornada como cristãos, naquilo que as lutas que eles teriam, no que é necessário para ser um discípulo de Jesus. É tudo isso que Jesus está tratando aqui. Então, naquele tempo, irmãos, para a vida destes homens aqui que estavam ouvindo as palavras de Jesus da sua própria boca, ser um seguidor de Jesus, estar em um relacionamento de discipulado, ser um cristão, de acordo com as próprias palavras de Jesus aqui no capítulo 10, era sinônimo de oposição. Você ser um discípulo de Jesus era a mesma coisa de que você ter a certeza de ser perseguido naquele tempo, de passar por sofrimento, porque você estava seguindo aquele homem, Jesus Cristo. Essa realidade de perseguição, de oposição, de sofrimento, ela permanece até hoje para muitos cristãos que vivem em regiões no mundo onde não existe liberdade religiosa. Esse é um contexto que meio que foge de nós. Nós pouco ouvimos falar sobre isso. Até muitas pessoas se surpreendem em saber que existem cristãos que morrem por conta da sua fé no mundo hoje. Mas existe. Nunca morreu tanto cristão martirizado pela sua fé quanto nos nossos últimos séculos. Então, isso acontece e continua acontecendo. Países onde, inclusive, há punições previstas na lei do país para se você estiver com uma Bíblia na sua casa. Você pode, em alguns casos, em alguns lugares, ter a pena capital posta sobre você por você ser um cristão. Você pode morrer por isso. Um bom exemplo que a gente sempre cita é a Coreia do Norte, um país completamente fechado ao cristianismo. Mas existem outros tantos, existe uma lista grande de países que perseguem cristãos por conta da sua fé. Mas graças ao nosso bondoso Deus, que essa não é a nossa realidade atual. Nós, aqui no nosso contexto local, não passamos por isso. Graças a Deus. Nós louvamos ao Senhor pela sua misericórdia. E nós vivemos num contexto de liberdade religiosa. Nós podemos hoje estar aqui reunidos, abrindo nossas Bíblias, sem nenhum tipo de problema com isso, sem nenhum tipo de medo que a gente possa sofrer alguma retaliação por conta disso. Só que essa sensação de segurança traz algumas consequências para o contexto. Nós vivemos esse contexto de liberdade religiosa, traz as suas consequências por conta disso. Por exemplo, nós temos uma dificuldade em estabelecer um entendimento correto sobre o que é ser um cristão. Você encontra uma diversidade de opiniões do que significa de fato ser um discípulo de Cristo. Nesse contexto de Jesus da época, ou o contexto de muitos lugares do mundo, você não encontra essa diversidade, porque ser cristão é sinônimo de sofrimento, de perseguição. Então só se torna de fato um cristão aquele que entende isso e que vai até o fim por isso. Aquele que está disposto a sofrer por Cristo. Nós hoje não. Em alguns momentos da nossa história chega até a ser legal ser cristão. Chega até a estar na moda. Teve um período, agora parece que está caindo um pouco a onda. Algumas igrejas evangélicas que entraram na moda, por exemplo, Bola de Neve,
Então vários artistas viraram cristãos evangélicos e aquilo se tornou modinha, parecia que era bonito dizer que é cristão, né? Mas ignorando completamente o significado do verdadeiro discipulado. Parece que eles nunca leram Mateus 10 para ver as consequências e o que de fato significa ser um cristão. Então, milhares de pessoas do nosso país hoje se dizem cristãs. Elas afirmam com suas bocas serem discípulas de Cristo. Mas você percebe, dentro desse contexto, que muitos dos que se dizem cristãos, eles não formam um grupo homogêneo. Né? Não são todos iguais, todos não seguem as mesmas coisas, não vivem da mesma forma. Há uma diversidade muito grande de pensamento, de opiniões sobre o próprio cristianismo. Você tem uma diversidade de estilo de vida em relação àqueles que se dizem cristãos. E tudo isso reflexo de você ter essa liberdade, onde ser cristão não traz consigo a conotação de perseguição nos termos da palavra de Deus, né? Nos termos desses momentos onde a perseguição era mais forte. Então, por conta disso, muitas dúvidas podem aparecer. Por exemplo, será que existe uma maneira de nós definirmos de maneira objetiva o que é ser um cristão? Será que nós poderíamos estabelecer, né? Olha, ser cristão é isso. Se não cumprir esses requisitos, você não pode usar esse nome. Você não pode dizer que é cristão. Será que ser cristão é estar na igreja certa? Então, se você está em determinada igreja, você é cristão. Então, se você não fizer parte dessa denominação, dessa instituição religiosa, você não pode se denominar cristão. Será que ser cristão seria isso? Será que ser cristão é você fazer a oração do pecador? Então, aquela oração que é repetida muitas vezes por uma pessoa diante de uma igreja, diante de um pastor, que ele fala que ela tem que orar, ela ora, então ela aceitou Jesus na sua vida. Será que seria isso? Será que seria passar pelo rito do batismo? Será que isso identifica a pessoa como de fato um cristão? Será que é seguir determinadas práticas religiosas? Se você fizer tais coisas, cumprir requisitos, você pode ser considerado um cristão? Será que de maneira mais específica, existe algo que pode nos dar certeza para nós hoje? Será que existe alguma coisa que a gente possa sair daqui dizendo, não, olha, de acordo com isso, eu posso dizer que eu sou de fato um cristão. Eu sigo realmente Jesus. O texto desta noite vai nos ajudar nesse sentido. Tá? Jesus ele é enfático em relação aos critérios que nós devemos seguir para estarmos seguros nele mesmo. Para estarmos seguros em relação à nossa fé. Para estarmos seguros em relação ao nosso destino eterno. Jesus é muito enfático. Se nós cumprirmos os requisitos que ele nos ensina, nós poderemos afirmar com convicção: eu sou de fato um cristão. Eu sou de fato um cristão nos termos bíblicos, daquilo que Cristo me ensinou. Eu sou de fato um cristão de acordo com a palavra de Deus. Então, ao analisar essa pregação hoje, ao analisar o texto bíblico, eu não quero convencê-los de nada, eu quero que o texto lhe convença disso. Ao seguir os critérios estabelecidos no texto, você vai ter condição de hoje, ao final dessa noite, dizer se você é de fato um cristão ou não. Vamos fazer a leitura? Mateus 10, versos 32 a 39. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada, pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão da sua própria casa. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. Mas quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Vamos orar mais uma vez, irmãos? Amado Pai, soberano Senhor, Deus de graça e misericórdia,
Nós clamamos diante da Tua palavra, Senhor, diante do texto que foi lido. E nós pedimos que o Senhor haja com poder, graça e misericórdia sobre a nossa vida, nos dando o entendimento do texto, nos guiando na exposição, Senhor, nos trazendo a Tua intenção, Senhor, ao proferir essas palavras aos Seus discípulos. Que esse texto, que essa palavra, que é a santa palavra de Deus, possa transformar os nossos corações e nos convencer daquilo que é necessário para sermos, de fato e verdadeiramente cristãos, discípulos Teus. Porque nós sabemos, por meio da palavra, que apenas os cristãos serão salvos no último dia. Pai, não deixa que nenhum de nós se perca, mas que todos sejamos convencidos pela palavra de Deus e pelo poder do Teu Santo Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então, irmãos, meu propósito aqui essa noite, com base no texto, é responder essas perguntas. O que envolve ser cristão? Quais as características apresentadas por um verdadeiro discípulo? Será que eu sou de fato um cristão? O texto dessa noite nos mostra que para ser um cristão verdadeiro você precisa confessar. O discípulo precisa confessar Jesus como seu mestre e o seu Senhor. E isso deve ser feito de 3 maneiras diferentes. Você precisa confessar Jesus como seu Senhor de maneira pública, de maneira privada e de maneira pessoal. Então, ser cristão envolve confessar a Cristo, em primeiro lugar, de maneira pública. Vamos ver de novo os versos 32 e 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos outros, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aqui nós podemos observar como o estudo do texto, dentro do seu contexto, faz toda a diferença. Nós precisamos relembrar aqui, vou trazer essa lembrança para aqueles que não acompanharam as últimas pregações aqui no capítulo 10 desse evangelho, que Jesus está, neste momento, orientando os seus discípulos sobre o futuro do ministério deles. Jesus informou para eles que ele estava enviando os seus discípulos como ovelhas para o meio de lobos. Essa é a informação que Jesus diz para eles. Olha, eu estou enviando, o seu ministério vai ser semelhante a eu enviar vocês como ovelhas por meio de um bando de lobos. Então você automaticamente já relaciona as dificuldades que eles encontrariam. A figura de linguagem, essa metáfora usada por Jesus, não poderia ser mais forte, mais impactante. A perseguição, a oposição contra eles é certa. Essa é uma perseguição que Jesus disse que não é pessoal contra eles. As pessoas não perseguiriam os discípulos por quem eles são, mas eles seriam perseguidos por causa do nome de Jesus e da pregação do evangelho do reino que eles carregam. Por conta disso, eles seriam odiados. Odiados por todos, Jesus diz. Serão entregues a tribunais. Serão açoitados na sinagoga. Tudo isso está no texto, no capítulo 10. Jesus diz que pessoas da própria família entregariam os discípulos para a morte. Tudo isso, irmãos, se provou verdadeiro na história. Todas essas palavras de Jesus se confirmaram no ministério apostólico e dos discípulos. Muitos cristãos foram levados a tribunais. Nós acabamos de ler em Atos. Paulo estava onde? Diante de um tribunal, prestando contas da sua fé. Só que muitos foram levados aos tribunais já com uma sentença de morte pronta para ser executada. A única forma de um discípulo, naquele momento, se livrar da morte era negando o cristianismo e voltando para o paganismo. Ele deveria negar a fé cristã e voltar ao culto ao imperador, mais especificamente na época do Império Romano. Então esse é o contexto que nós devemos ter em mente quando nós lemos esses versículos. Esse contexto da perseguição, deles serem levados aos tribunais, terem que prestar contas da sua fé sob o risco da pena capital. Outro ponto importante que nós devemos observar é que nos versículos anteriores, imediatamente anteriores ali, nos versículos 29,
30 e 31, Jesus ressaltou a soberania de Deus sobre os menores eventos deste mundo. Jesus disse que nem um único pequeno passarinho é abatido sem o consentimento de Deus, sem que seja da vontade de Deus. E esse Deus soberano, Jesus lembrou, é o Pai de vocês. Portanto, ele diz aos discípulos, nunca tenham medo. Não tenham qualquer tipo de medo em relação aos homens que podem matar vocês. Porque se nenhum passarinho morre sem o consentimento de Deus, quanto mais vocês, que são filhos, que possuem muito mais valor para Deus. Nada vai acontecer sem que não seja da vontade do Pai. Repare, irmãos, que nos versículos anteriores Jesus fala do Pai de vocês. Ele fala, o Pai de vocês, vocês têm muito valor diante do Pai de vocês. Mas agora, nesses outros dois, Jesus fala do seu próprio Pai. Né? Qual que é o motivo dessa mudança? Né? A gente sabe aqui que o Deus Pai é o mesmo, tanto do Deus Filho quanto o nosso Pai. O motivo é que Jesus aqui quer ensinar aos seus discípulos que o destino eterno de qualquer pessoa, onde você vai passar a sua eternidade, depende da sua relação com o Filho de Deus neste mundo. Serão salvos aqueles que confessarem o Filho de Deus neste mundo. E da mesma forma, ou da forma oposta, perecerão no inferno aqueles que negarem o Filho de Deus neste mundo. E de uma maneira mais específica, nesses dois versículos, essa confissão, confessar o Filho de Deus, precisa ser pública. Confessar diante dos outros ou negar diante das pessoas, é o que diz o texto. O coração do discípulo, daquele que segue a Cristo, precisa estar nele, no Senhor Jesus. E isso, quando você coloca o seu coração em Cristo, vai resultar automaticamente em reconhecê-lo como Senhor na sua vida. E, consequentemente, confessar isso abertamente, publicamente, até mesmo diante de opositores, até mesmo diante de uma possível condenação. Já negar a Cristo significa se recusar em reconhecê-lo como seu. Ele não é o meu Senhor. Eu não quero Jesus na minha vida. Eu não quero saber dele. Significa desconsiderar Jesus. Ah, mas eu nem sei se ele existiu mesmo. Eu nem acredito na história, eu acho que a Bíblia é um conto de fadas, coisa do tipo. Significa permanecer indiferente, ouvir falar de Jesus, mas seguir na sua vida da mesma forma. Significa não tomar conhecimento. Ah, eu não quero saber mais dele. Ah, ouvi falar sobre ele, mas não me interessa. Eu não quero mais saber sobre ele. Significa você não se apropriar de Cristo como sendo o seu mestre, o seu Senhor. Para esses, Jesus diz que não intercederá no dia do juízo. No dia em que prestarmos contas da nossa vida, nós não poderemos contar com Ele se o negarmos neste mundo. Jesus está lembrando aos seus discípulos que em breve eles estariam diante de tribunais humanos prestando contas da sua fé em Cristo. Um tribunal terreno, limitado, onde no máximo que eles podem fazer é matar o corpo, conforme ele já ensinou. Mas existe no futuro um outro julgamento, onde nenhum ato pode ser escondido diante do justo juiz, diante daquele que tem muito mais poder, que pode fazer perecer tanto corpo e alma em tormento eterno. Neste dia, aqueles que tentaram salvar o seu corpo aqui, e para isso negaram a sua fé diante dos homens, esse era o contexto, né? Os discípulos sendo levados, a mesma coisa você pode pegar Paulo aqui no texto que nós lemos, de Atos 26, se ele tivesse naquele momento negado a Cristo para ser liberto, Jesus diz que esses serão negados também diante do Pai. Mas aqueles que perseveraram até o fim, como Paulo perseverou, aqueles que confessaram publicamente a sua fé e defenderam a sua fé diante dos tribunais, esses serão guardados em segurança pelo Filho de Deus.
E embora, irmãos, essas palavras tivessem sido ditas e dirigidas mais especificamente aos 12 apóstolos, essas palavras elas permanecem vivas para qualquer pessoa que se candidate ao discipulado cristão. Pode ser hoje mesmo. Se você quiser se tornar um cristão, de fato, essas palavras são para você. Um critério para você ser um discípulo de Jesus é que você precisa confessar publicamente a sua fé. Isso vale para qualquer um que se diz cristão. Calvino, ele ensinava que isso de confessar a Cristo publicamente, ele poderia até variar de pessoas a pessoas. Isso de fato acontece. Alguns confessarão a Cristo para os outros com maior coragem. Alguns terão maior sabedoria no momento de falar, no que falar, nos argumentos. Alguns farão com muito mais frequência do que os outros. Terão facilidade, estão sempre falando e tal. Mas Calvino dizia que não haverá nenhum único cristão verdadeiro que publicamente não confessará a sua fé. De menor grau ou maior grau. Eles sempre confessarão que a sua fé está depositada única e exclusivamente em Jesus Cristo, o Salvador. E não esqueçam do contexto, irmãos. Jesus diz isso em uma realidade de oposição, uma realidade de perseguição brutal. Nós estamos falando aqui de pessoas que querem a fé cristã, mesmo sob o peso de uma possível morte por conta daquilo. Jesus não diz para esses seus discípulos que enfrentariam uma realidade extremamente terrível, Jesus não diz se escondam. Pelo contrário, ele diz não se escondam. Preguem publicamente. Procurem os telhados, ele diz, né? Busquem os lugares mais visíveis para vocês proclamarem. Não temam. O que dizer para nós, dentro da nossa realidade, onde nós não enfrentamos esse tipo de coisa? O que dizer para um cristão do nosso contexto hoje em relação a isso que está sendo dito? Será que existiria alguma possibilidade de qualquer um de nós, que se considera de fato um cristão, viver uma vida religiosa secreta, onde ninguém sabe que ele segue a Cristo, onde ninguém sabe que ele vai numa igreja regularmente escutar pregações da palavra de Deus? Será que poderia, no nosso contexto, nós encontrarmos um cristão verdadeiro que se esconde da sua fé? Se considera um discípulo de Jesus, mas os seus amigos não sabem disso. Na escola, no trabalho, ninguém nem suspeita que ele é um discípulo de Jesus. Você acessa, na nossa realidade, a rede social da figura e você não encontra nada ali que identifique ele com Cristo. Será que seria possível isso? Normalmente, irmãos, quando alguém se converte de fato, isso não é, obviamente, padrão, né? Mas muitas vezes acontece que um dos efeitos iniciais é a pessoa querer falar para todo mundo. Né? Que a conversão é um desvendar de olhos, né? Tudo faz sentido. Né? Encontrei Cristo agora, parece que eu estou entendendo por que eu estou aqui, qual que é o meu propósito, o que aconteceu, quem é esse Jesus, eu entendi. E aí o efeito é, eu quero passar para os outros, eu quero falar para a minha família, eu quero falar para os meus amigos. Né? Eu me lembro de marcar com os meus colegas de faculdade, me encontrar no shopping lá, todo faceiro, vou contar a última novidade, eu entendi, né? Eu descobri a verdade. E aí chegava lá aquele banho de água fria, né? As pessoas não entendiam. Mano. E na inexperiência do momento, você não conseguia usar os argumentos, não conseguia convencer ninguém por meio de argumentos, né? Mas com isso, Deus nos trata, né? Nos dá maturidade, a gente vai aprendendo com o tempo. E muitas vezes por meio do sofrimento e da própria rejeição, porque você sai embalado para falar e você toma, né, um choque ali de realidade, né? As pessoas não é tão fácil assim, não é bem assim as coisas. E aí você vai aprendendo, né, que você tem que ter maturidade para falar, você tem que saber o momento, que você tem que valorizar muito o seu testemunho pessoal, né? O testemunho fala muito. E aí você vê que é necessário ganhar o coração das pessoas, a confiança. Né? E aí sempre que possível colocar Jesus nas conversas. E fundamentalmente, aquilo que o Adriano falou antes aqui, saber explicar a razão da nossa fé.
o porquê cremos, né? Porque do contrário, parece um fanatismo, né? Você não sabe explicar, eu creio em Jesus, mas por quê? Né? Porque Jesus é o meu Senhor. Tá, mas por quê? Mas porque Ele é tudo para mim. Tá, mas por quê? Né? E você não consegue convencer a pessoa racionalmente daquilo lá. E a Bíblia diz, você deve saber defender a sua fé. Então, tudo isso nós vamos aprendendo. Mas no fim, irmãos, é bem o que Calvino diz. Vai haver diferença entre os crentes. Aqueles que evangelizam mais que os outros. Aqueles que são mais corajosos. Aqueles que conseguem se expressar melhor. Né? Tem até o próprio talento da dicção, de conseguir raciocinar e ser rápido de argumento. Mas nunca vai existir, ou pelo menos não deve existir, alguém que se ache cristão, mas que vive uma vida de discípulo secreto. Isso não deve acontecer. Jamais. E se esse for o caso, nós devemos lembrar disso aqui, de Mateus 10, 32 e 33. Todo aquele que me confessar diante dos outros, também os confessarei diante do meu Pai. Mas aquele que me negar diante das pessoas, também o negarei. Nós não podemos ter vergonha da nossa fé. Nós não podemos negar o Cristo que nós servimos. Ser cristão envolve confessar a Cristo de maneira pública. Mas além disso, irmãos, ser cristão também envolve confessar a Cristo de maneira privada. Versos 34 a 36. Não pensem que eu vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, e entre a nora e a sua sogra. Assim, os inimigos de uma pessoa serão os da própria casa. Jesus inicia aqui dizendo, verso 34, não pensem que eu vim trazer paz à terra. E aqui nós precisamos recordar qual era o pensamento daquele tempo sobre as expectativas em relação ao Messias. O Messias, o Salvador dos judeus, era esperado como um líder político e militar que restauraria o reino a Israel. Restauraria a posição de nação dominante a Israel. Portanto, o Messias traria paz para aquela nação. Essa afirmação que Jesus faz aqui sobre o seu ministério, ela entra em contradição a tudo aquilo que se esperava do Messias. Ele diz, não vim trazer paz, mas espada. E aqui, irmãos, é possível de imaginar o semblante que tomou conta dos discípulos quando Jesus diz isso. Como assim? Isaías não profetizou que o Messias seria o príncipe da paz? Como que o Messias não veio trazer paz, veio trazer espada? Como? Isso não está certo. Certamente isso aqui trouxe grande surpresa aos discípulos ali. Mas Jesus aqui ele está reafirmando que a sua missão neste momento da história atrairia muita oposição, atrairia perseguição, atrairia divisão. Neste momento, o mundo rejeitará o Messias e o seu reino, de uma maneira tão violenta que famílias se dividirão por conta disso. Mas então Isaías errou nas suas profecias? Claro que não. O Messias é o príncipe da paz. O seu reino, as suas obras, o seu ensino, o seu sacrifício na cruz demonstram que Jesus é o príncipe da paz. Porém, ele é um príncipe rejeitado. Ele é um príncipe que enfrenta uma oposição de um mundo hostil em relação à sua pregação. Esses versículos aqui, 34 e 36, são apenas um reforço daquilo que Jesus já disse nos versos 21 e 22. Um irmão entregará à morte outro irmão, e o pai entregará o filho. Haverá filhos que se levantarão contra seus pais e os matarão. Todos odiarão vocês por causa do meu nome. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Quem se posicionar ao lado do Messias, quem carregar o nome de Cristo junto ao seu, ele deve se preparar para enfrentar a oposição dentro da sua própria casa, entre os seus familiares. Isso significa que todos vão enfrentar isso? Não. Mas significa que, se acontecer, você deve estar preparado. Porque Jesus alertou sobre essa possibilidade.
Portanto, o discípulo precisa confessar a Cristo de maneira privada na sua vida familiar. O discípulo não pode esconder a sua fé com medo de oposição ou com medo, de causar divisão ou com o objetivo de manter a paz no lar. Então eu não trago o cristianismo para minha família porque isso eles não vão entender. Então aqui dentro de casa eu sou um cristão secreto. Eu faço tudo igual aos outros para... Não, ele diz não, mantenha, confesse Cristo no seu lar. Uma observação importante deve ser dita. O cristão ele não deve buscar o conflito. Tá? O conflito ele ocorre por causa do nome de Cristo, por causa do testemunho, do posicionamento do cristão em defesa da palavra de Deus. E aqui, irmãos, é bem difícil de explicar isso dentro do nosso contexto. Nosso contexto de liberdade, essa ideia que nós temos de não sofrer grandes oposições. Para nós, conflito, quando você pensa num conflito no seu lar, eu tenho certeza que no máximo é um debate acalorado. Um pai mais exaltado, um filho não concordando, esse é o máximo de oposição que nós vamos enfrentar na nossa casa. Mas, irmãos, é bem diferente do que o contexto de Jesus aqui neste momento. O que nós vamos enfrentar é talvez ser o alvo de uma brincadeira boba da parte do tiozão, de ser chamado de crente fanático pelos seus familiares. Esse é o máximo de oposição que você vai encontrar. Mas ao longo da história, irmãos, em diversos momentos, inclusive atualmente em partes do mundo, pessoas que se tornam cristãs, elas são rejeitadas pela sua família. Esse é o tipo de oposição que elas enfrentam. Elas são expulsas da sua casa por serem cristãs. Elas perdem o direito no seu país ao trabalho formal. Eles excluem o cristão do convívio social, inclusive do convívio familiar. Isso ocorre em muitos países predominantemente muçulmanos. Se seus pais são muçulmanos e você se converte ao cristianismo, você é expulso da casa. Você não convive mais com a sua família. Essa é a realidade. E muitos outros países com regimes totalitários, você não tem direito ao trabalho se você for confessadamente um cristão. Então o ensino de Cristo aqui, que mesmo diante desta realidade mais dura de perseguição, o cristão precisa confessar a Cristo de maneira privada a sua relação familiar. Independente do que ocorra, o medo da espada não pode ser maior do que o amor ao Salvador. Uma escolha precisa ser feita e tem que ser a escolha certa, mesmo que isso signifique uma divisão entre o homem e o seu pai, entre a filha e a sua mãe, entre a nora e a sua sogra. Então, irmãos, é incrível que essa visão do Messias, essa visão que passava na mente dos discípulos daquele tempo de uma vinda, que a vinda do Messias traria apenas paz e prosperidade para o povo, essa mesma ideia, ela permanece hoje na mente de muitas pessoas que pensam em Jesus como alguém que vai trazer apenas paz e tranquilidade. Hoje em dia, esse pensamento do Messias glorioso permanece em muitas mentes por aí. Mas esse não é o ensino da palavra de Deus. Eu já conheci pessoas que não se posicionavam biblicamente em relação às pessoas da família com base em supostas promessas vindas de textos bíblicos fora do seu contexto. Eles diziam assim, Deus prometeu que onde tiver um convertido, toda a família se converterá. Então eu prefiro não falar nada, porque uma hora ou outra Deus vai trazer. E aí não se posiciona porque acha que Deus vai converter as pessoas com base em algum tipo de promessa. E eu precisaria fazer um exercício de memória para lembrar de alguma pessoa que eu conheço que não tenha enfrentado algum tipo de luta com a sua família em relação à sua fé. É muito difícil, irmãos, você encontrar algum caso de alguém que em determinado momento não tenha enfrentado algum tipo de oposição, quando se posiciona realmente e firmemente a favor da palavra de Deus. Isso vai se tornar inevitável, irmãos. Inevitável. E eu vou dar alguns exemplos bem práticos, de acordo com a nossa realidade, onde isso pode ocorrer. Talvez alguns choquem até vocês aqui em relação, não sei qual é o nível de maturidade de cada um, mas vou dar uns exemplos aqui, se você tiver alguma dúvida, depois você me pede depois do culto. Vamos dizer que você é convidado para ir no batismo católico do seu sobrinho.
E aí você diz que não vai ir, que você não vai estar presente, porque você não concorda com a doutrina que envolve a teologia por trás do batismo, né, realizado na Igreja Católica Romana. Qual você acha que vai ser a reação dos seus familiares? Certamente não vai ser boa. Faleceu o seu avô. E aí marcaram a missa de 7º dia. E aí você não aparece. Qual você acha que vai ser a reação da sua família em relação a isso? Marcaram a festa de aniversário do seu primo, um jovem. Vai ser numa casa noturna. E aí você sabe que o ambiente não vai lhe edificar de forma alguma. Qual reação você acha que os seus familiares terão em relação à sua ausência? Irmãos, eu acho que eu passei por quase todos esses casos aqui. E eu recebi muitas críticas da minha família em relação a isso. Críticas diretas e muitas vezes veladas, que eu nem fiquei sabendo diretamente, mas você sabe que estão comentando. O próprio fato, né, de eu ter abandonado minha faculdade para fazer teologia, enfim, a gente vai enfrentar. Quando nós nos posicionamos, nós enfrentaremos dificuldades. Mas sempre, irmãos, você deve procurar, e é bom que você conviva com outros cristãos mais maduros para trocar essa experiência. Porque aquilo que você está passando agora, talvez outro irmão possa já ter passado e possa te dar um caminho, né? Então, irmãos, falando da minha experiência, eu sempre tentei manter uma posição respeitosa em relação a essas coisas, né? Porém, sempre defendendo a minha fé. Sempre defendendo a minha fé. E hoje, irmãos, os meus familiares, aqueles que ainda não são crentes, graças a Deus, Deus já alcançou vários, eles já me respeitam e sabem da minha posição. Mas, para isso acontecer, foi fundamental saber defender a minha fé. O porquê que eu não vou. Você sabe o que há por trás da teologia? Por que é realizada uma missa de 7º dia na Igreja Católica? Você sabe o porquê? Eu procurava mostrar para eles que há por trás um entendimento de que aquilo lá vai diminuir o tempo da pessoa no purgatório. Essa é a teologia por trás. Por isso que se celebra uma missa de 7º dia, de um mês, é diminuir tempo no purgatório. E aí, quando você consegue argumentar, você inverte o jogo, porque na cabeça deles, você é o fanático religioso. E aí, quando você mostra que eles não sabem o que eles estão fazendo, você mostra que não. Na verdade, os fanáticos são eles. Porque ser fanático é você seguir algo que você não sabe que segue. Mas quando você encontra uma razão, você sabe os motivos, você consegue ter um campo, obviamente, dentro de respeito, né? Dentro de uma postura respeitosa. Você não vai se jogando na cara das pessoas as suas contradições, mas você pode ensinar de maneira amorosa. Isso pode abrir os olhos de muitas pessoas. Então, irmãos, nós devemos estar sempre preparados para nos posicionarmos como cristãos, mas principalmente para defendermos a nossa fé em Cristo de uma maneira correta, dentro do nosso próprio lar. Então, confessem a Cristo nos seus lares. Aos homens, eu digo uma palavra mais específica, sejam os líderes espirituais da sua casa. Propaguem o nome de Jesus na sua família. A liderança do homem, ela possui uma grande responsabilidade nisso. O homem acaba sendo a grande referência da casa, a referência para os filhos. Portanto, guie a sua família, tome a frente nas orações, tome a frente na leitura bíblica, puxe a frente espiritual do seu lar, conduza toda a sua casa a Cristo. Mulheres, sejam auxiliadoras idôneas, santifiquem a casa de vocês por meio do seu proceder, sejam respeitosas, nunca caluniadoras, estou apenas citando o texto bíblico, né, irmãos? Ensine os seus filhos a andar no caminho do Senhor, ajude o seu marido a ser um bom líder. Jovens, respeitem os seus pais e temam ao Senhor. Portanto, todos nós temos que confessar Cristo nos nossos lares, na nossa vida familiar. Ser cristão envolve confessar a Cristo. Em primeiro lugar, de maneira pública. Em segundo lugar, de maneira privada. E em terceiro lugar, de maneira pessoal. Versos 37 a 39. Quem ama o seu pai ou a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim, não é digno de mim.
E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Quem acha a sua vida, a perderá. E quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Esses versículos, irmãos, há muito tempo têm deixado muitos cristãos extremamente preocupados. Essa exigência de Cristo aqui, essas palavras de Jesus, você só vai ter duas opções para tratar Jesus aqui nesse texto. Ou, de fato, ele é o verdadeiro Messias, ou essas palavras saem da boca do próprio Deus que nos criou, ou é a exigência de um completo maluco. Quem, em sã consciência, vai exigir das pessoas que elas o amem mais do que os maiores vínculos sentimentais da nossa vida? Você imagina um homem falando para qualquer pessoa: olha, se você amar o seu pai, a sua mãe, os seus filhos mais do que eu, você não é digno de mim. Isso só pode ou sair da boca do próprio Deus, ou esse cara é um completo maluco. Não tinha noção do que ele estava falando. E é bom deixar claro que Jesus aqui não está afirmando que você não deve amar o seu pai. Você não deve amar a sua mãe, os seus filhos. A palavra de Deus nos ordena amar até mesmo os nossos inimigos. A questão aqui, irmãos, que Jesus está tratando é em relação ao discipulado. Quando nós nos colocamos a seguir a Cristo, Jesus está dizendo que nós não podemos permitir que nenhum, ou qualquer interesse pessoal seja colocado em posição superior à posição de Jesus na nossa vida. Nada pode tomar esse lugar. Se você é um cristão, Jesus tem que assumir o trono da sua vida. O discípulo precisa confessar Jesus de maneira pessoal. Jesus precisa ser para ele o seu tesouro de grande valor, o seu bem mais precioso. Nada pode ocupar maior espaço no seu coração. Nada deve atrair maior atenção na sua mente, nos seus sonhos, nos seus projetos de vida, do que o próprio Deus que nos salvou, o próprio Deus que nos criou, o próprio Deus que nos redimiu. Cristo, ele deve ocupar o lugar mais elevado na vida do seu discípulo. Se Cristo não ocupa esse lugar, você não é um cristão. Então, todo aquele que rejeitar essa relação de lealdade suprema com Jesus, simplesmente, segundo a palavra de Deus, não é digno de Cristo. Não sou eu que estou falando, irmãos. Não fiquem bravos comigo. Jesus está dizendo isso. Se o seu amor, a sua devoção for para qualquer outra coisa em primeiro lugar antes do que Jesus, e aí você inclui pai, mãe, filhos, seja qualquer vínculo sentimental que você tenha maior do que o Senhor Jesus, você não é digno dele, segundo a palavra de Deus. E aí então Jesus termina dizendo: quem acha a sua vida a perderá, e quem perde a vida por minha causa, esse a achará. Essas palavras são enfáticas naquilo que é a natureza do cristianismo. Confessar Jesus como Senhor pessoalmente. Para Cristo assumir a posição de Senhor, para Cristo tomar essa posição mais elevada na nossa vida, nós precisamos primeiramente matar o eu. Nós precisamos morrer para nós mesmos. O velho homem não pode mais existir, apenas o novo homem, que renasceu por conta da sua união com o Messias. Paulo, ele diz muito bem, ele entende muito bem essa mensagem, ele diz lá em Gálatas 2, 19 e 20, estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É fácil, irmãos, isso? Esse deve ser um texto assustador para nós, irmãos. Porque a gente pensa com o nosso coração aqui, com os sentimentos que envolvem a nossa vida. Como eu vou amar alguém que eu não vejo? Mais do que aqueles que eu vejo, que estão perto de mim e que eu amo tanto. Como que isso é possível? E aí eu digo, irmãos, que muitas vezes nós confundimos os sentimentos.
Nós pensamos muito de maneira emocional. É óbvio que o sentimento que eu sinto pelas minhas filhas é diferente, a intensidade é outra, a maneira é diferente, o sentimento pode ser diferente. Mas o ponto é, será que eu desobedeceria a palavra de Deus porque eu amo mais elas? Então eu deixaria, por exemplo, de disciplinar as minhas filhas porque eu amo tanto elas, eu não quero vê-las sentir um momento de dor ali, de dar limites para elas. Então eu não quero nunca que elas fiquem tristes. Então eu não estipulo, dou tudo o que elas querem. Mas eu sei que Deus diz que eu tenho que disciplinar, que eu tenho que pôr limites. Será que esse sentimento de amor é maior que eu passo por cima da palavra? Esse é o ponto. Eu amo tanto as minhas filhas que eu não abro mão da palavra de Deus. E eu vou colocá-las independente de se elas vão sofrer momentaneamente ou não. Então, o amor pelos meus filhos não passa por cima do meu amor por Deus. Eu submeto tudo ao meu amor por Deus. Todas as áreas da minha vida eu submeto a Ele. É fácil? Não é fácil. É fácil colocar Cristo no ponto mais alto da minha existência? Claro que não. Até porque isso é um milagre. Sabemos que isso é uma obra do Espírito Santo em nós. Mas, irmãos, basta nós olharmos para a comparação que Cristo faz aqui em relação à crucificação, e é importante lembrar que neste momento os discípulos de Jesus, aqueles que estão ouvindo as palavras, não tinham ideia de que o próprio Messias seria crucificado. A comparação aqui na cabeça deles ainda não faz sentido em relação ao fato de que Jesus não tinha ido para a cruz ainda. Mas é a comparação de tomar a cruz aqui, de você matar o eu, de você crucificar você mesmo, os seus desejos. E esse é um processo doloroso, é um processo difícil, é um processo sofrido, e por isso a comparação da cruz. Não é algo fácil você abrir mão dos seus desejos para fazer a vontade e o desejo do Pai. Não é fácil você abrir mão, muitas vezes, de sonhos, porque agora você se tornou um cristão e as suas prioridades mudaram. Mas é necessário fazer. Esse é o único caminho para o verdadeiro discipulado. Os que perdem a sua vida agora encontrarão o reino eterno que está por vir. Os que acham a sua vida agora, ou seja, aqueles que perseveram em continuar vivendo consigo mesmo, os que se recusam a colocar Jesus no trono do seu coração, estes perderão o reino. Ser cristão envolve confessar Cristo como seu próprio Senhor. Senhor aqui, irmãos, mais uma vez, não é o Senhor de um senhor idoso que a gente trata com respeito. É Senhor dono de escravos. Esse é o contexto bíblico. Ele é o nosso dono, o nosso proprietário. Então, irmãos, nesse ponto nós vamos cair em um assunto que nós debatemos na última escola bíblica aqui da quarta-feira. Nós falamos aqui sobre a inevitabilidade da idolatria para o ser humano. O ser humano sempre vai cair em um relacionamento de idolatria com alguma coisa. A vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, se resume a estabelecer um objetivo, um alvo que ela coloca lá na frente, onde é o alvo da sua felicidade. Eu vou buscar aquilo para ser feliz. Você vai estabelecer algo na sua vida. Vai ser aquilo que vai te fazer acordar todos os dias. Vai ser aquilo que vai dominar os seus sonhos, a sua imaginação. Para alguns, esse alvo é ter uma carreira de sucesso, de ser bem-sucedido profissionalmente. Aquilo traz felicidade. Ela acorda todo dia pensando naquilo, naquele alvo. Para outros, é se formar na faculdade, aquilo que motiva, aquilo que faz ele prosseguir. Para outros, é adquirir um bem material. Estipula lá, eu quero ter a minha casa, eu quero ter um carro legal, e vou correr atrás disso, isso mantém ele motivado. Para outros, é fazer viagens, gosta de estar viajando, então trabalha o ano todo para poder ter aquele momento de prazer no final do ano. Para outros, constitui família, ter filhos, enfim, nós podemos citar aqui inúmeros exemplos. Toda pessoa vai entrar nesse processo de colocar um alvo onde aquilo vai fazer ele feliz. Aquele objetivo é que vai trazer felicidade. Isso é inevitável para o ser humano. Jesus, nesse texto, ele está reivindicando para si mesmo essa posição aos candidatos ao discipulado. Ele está dizendo que você precisa buscar nele.
Ele deve ser o alvo da sua realização pessoal. Jesus precisa ser a sua fonte motivadora. É Ele que vai te fazer acordar todos os dias. Jesus ele tem que ser o seu alimento sentimental que te supre de alegria, mesmo quando você encontra as dificuldades dessa vida. Do contrário, irmãos, qualquer outra coisa que não seja Cristo na sua vida, qualquer outra coisa que esteja ocupando o lugar principal nos seus sonhos e pensamentos, se você busca a felicidade em outros lugares, em algo diferente do que Jesus, você está em um relacionamento idólatra. Você caiu em idolatria. Você colocou algo na posição que Deus deveria ocupar. E essa é uma linha muito sutil, mas ela divide religiosidade de cristianismo autêntico. O lugar que Cristo ocupa no seu coração. O lugar que Cristo ocupa na sua mente e na sua vida. Você não é um cristão enquanto Cristo não tomar o trono do seu coração. Porque, do contrário, Jesus ele é só adicionado ao panteão de deuses que você criou para si. Você adora o Deus da realização profissional. Você adora o Deus do entretenimento, o Deus dos esportes, o Deus da família, o Deus da vaidade, o Deus do dinheiro, o Deus do poder, o Deus do namoro. E aí você acrescenta o Deus dos cristãos como mais um alvo de adoração. Você constrói toda a sua vida como um bolo de muitas camadas, e aí em algum lugar você acrescenta ali Jesus, como mais uma camada desse grande bolo, ou às vezes só como uma cerejinha que vai decorando em cima. Jesus precisa ser o primeiro. Ele é o bolo. Todas as áreas da minha vida eu preciso consagrar a Ele. A minha vida profissional é dedicada ao Senhor. A minha família, o meu relacionamento matrimonial, os meus filhos são dedicados ao Senhor. As minhas prioridades são outras estando em Cristo. Jesus é o alvo da minha felicidade. Jesus é a razão do meu viver. Eu dedico todas as coisas a Ele. Não existe outro caminho. Não existe meio termo no cristianismo. Entenda isso. Não existe um caminho do meio. Só existe um caminho que é estreito e um que é largo. Não existe discípulo morno. O discípulo, ele coloca a sua esperança em Cristo e na vida por vir. Nada neste mundo enche de satisfação e felicidade o verdadeiro discípulo. Porque ele sabe que nada disso é eterno. Ele sabe que ele não é daqui. Nada daqui vai satisfazê-lo. Por isso, os sonhos e a imaginação do verdadeiro cristão estão todos voltados para aquilo que lhe espera no reino eterno, onde ele habitará na presença do seu Senhor e Salvador. Ser cristão envolve confessar Cristo como o dono da minha vida. Não se engane, irmãos. Não existe perigo maior do que vivemos uma falsa sensação de segurança religiosa. Viver a vida pensando que isso tudo está bem, que no fim das contas você vai ser salvo, porque um dia você fez uma oração, porque um dia você confessou Jesus repetindo aquilo que o pastor mandou repetir. Achar segurança porque você faz parte de uma igreja, você frequenta uma determinada igreja e lá prega a palavra. Achar que você está seguro porque você lê a Bíblia durante a semana, até faz algumas orações. Achar segurança porque você é uma boa pessoa. Você faz caridade, você faz coisas boas. Você não pode ser comparado com um criminoso que vai perecer no inferno. Isso não vai acontecer. Entenda, irmãos. Nenhuma dessas coisas faz de você um cristão. Nenhuma delas. Nenhuma delas faz você um discípulo de Cristo. A religião cristã é exclusivista. Ela diz que apenas os cristãos verdadeiros, aqueles que colocaram Jesus no trono do seu coração, serão salvos no último dia. O ponto é, como que eu me torno um cristão verdadeiro? Você precisa confessar. Confessar o quê? Jesus como seu Senhor.
seu único e suficiente Salvador. De que formas você faz isso? Em primeiro lugar, de maneira pública. Aquele que nasceu de novo, ele vai demonstrar a sua nova natureza. Uma natureza redimida e regenerada diante de todos. E ele faz isso por meio de um testemunho que condiz com o ensino do seu Mestre Jesus. Faz isso por meio da pregação, do evangelismo. Sempre que possível, o cristão ele proclama em alta voz que Cristo é Senhor. Em segundo lugar, o cristão verdadeiro, ele confessará a sua fé de maneira privada. A sua família sabe do seu posicionamento, mesmo que isso traga conflitos a ele. E em terceiro lugar, o cristão confessa Jesus como seu Senhor pessoal. Jesus é o meu dono. Cristo dirige a minha vida. O cristão verdadeiro não vive uma vida dupla. Eu sou cristão no domingo, mas durante a semana, quando começa a semana de trabalho, Cristo fica lá em casa, porque muitos dizem, nós não podemos misturar as coisas. Não se deve levar a religião aos assuntos do dia a dia. Não. Ele vai invadir todas as áreas da sua vida. Esse tipo de pensamentos são destrutivos. Ou Cristo é Senhor, ou Cristo é só mais uma divindade na sua vida. O discípulo cristão é radical. Envolve compromisso total com Jesus. E não se engane sobre isso, irmãos. É o que a Bíblia afirma. Não sou eu que estou afirmando. Se você conseguir encontrar um posicionamento intermediário com base bíblica, então tudo bem. Você acha que pode caminhar meio termo nessa jornada? Se você tem base para isso, tudo bem. O problema é que você não vai encontrar. São palavras nesse nível. São palavras muitas vezes que nos assustam. A exclusividade de Cristo na nossa vida. Portanto, confesse. Confesse Cristo como Senhor. De maneira pública, privada e pessoal. E faça isso hoje. Faça isso agora mesmo. E aí sim, esteja seguro para sempre nos braços do Pai. Vamos orar.